Síria, Coreia do Norte, Estados Unidos, Rússia, China. Será que os imbecis no poder vão acabar, vão levar ao fim a história humana? Olá pessoal, olha só, um lembrete e um rápido aviso. Você que ainda não se inscreveu no canal Quase Tudo, aproveita esses segundos agora, essa introdução, e vai lá, aperta o botãozinho aqui embaixo de inscreva-se e vem participar da família Quase Tudo. Depois que você se inscrever, você vai no botãozinho aqui embaixo, você vai e clica no sininho. E depois que você apertar o sininho, você começa a receber as notificações de novos vídeos em tempo real. Agora indo ao nosso papo. Olha só, quando a gente fala numa possível terceira guerra mundial, pode parecer no primeiro momento que não passa de um sensacionalismo, de uma especulação. Infelizmente, não é isso. E não sou eu quem coloca essa possibilidade de uma terceira guerra mundial. São especialistas de várias áreas, especialistas na área de relações internacionais. Agora, é claro, a nossa mídia nacional, a mídia do Brasil, não tem nenhum interesse em nos informar, em mostrar essa possível tragédia global. E é claro que eles desejam muito mais a nossa alienação, que nós continuemos alienados, que a gente, eu, você, não perceba o que está acontecendo no mundo, que a gente não tenha senso crítico, ou melhor, que a gente não tenha consciência crítica. Um povo alienado é mais fácil de manipular mentes e desejos. Por que digo isso? Porque estamos andando, estamos caminhando, a humanidade está caminhando num campo minado, um campo repleto de bombas nucleares. A maior tragédia humana, uma tragédia sem precedentes, pode acontecer na Coreia do Norte ou na Síria. E é claro, não esquecendo as relações perigosas entre o Paquistão, a Índia e a China. Mas infelizmente o tempo desse vídeo é pequeno. Ô Carlos, para de falar de guerra e fim de mundo. Já tô com medo, hein? Bem que eu queria não falar. Eu também tenho medo. Medo de quê? Medo que a humanidade seja vítima desses grupos no poder. Grupos políticos e econômicos. Pessoas com poder de provocar uma terceira guerra mundial. Medo de uma tragédia global que pode acontecer a qualquer momento. A gente sabe que uma terceira guerra mundial em nossos dias seria uma catástrofe. Talvez o fim da espécie humana. Se na Segunda Guerra Mundial tivemos cerca de 55 milhões de mortos. Isso entre 1939 e 1945. Hoje, em nossos dias, existem bombas capazes de matar milhões de pessoas em segundos. Uma guerra mundial em escala global pode ser o nosso fim. Por que digo isso? Porque estamos testemunhando uma nova Guerra Fria. Melhor dizendo, o crescimento de uma Guerra Fria. E talvez uma Guerra Fria pior do que aquela que aconteceu na década de 60 entre a União Soviética e os Estados Unidos. E aqui, só para quem não sabe, em uma Guerra Fria, países inimigos, países adversários ficam se ameaçando, ficam apontando um para o outro os motivos para começar a atacar. A Guerra Fria é um estágio que até certo ponto ainda não se utiliza as armas. E por falar em Guerra Fria, aqui eu coloco um exemplo que eu já comentei em vários vídeos. A relação ameaçadora entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte. E vale enfatizar, até mesmo os especialistas americanos reconhecem que a Coreia do Norte tem bombas nucleares. O líder coreano é chamado de ditador implacável pela mídia ocidental, e especialmente pela mídia norte-americana. Mas até que ponto isso é verdade? Porque a Rússia e a China não tratam a Coreia do Norte da mesma forma. E aqui eu não posso esquecer. Algumas pessoas, por ignorância, ou mesmo por falta de leitura, continuam afirmando que a Rússia é comunista. E aqui eu devo repetir, nenhum país é ou foi comunista. E para quem ainda afirma isso, eu recomendo a leitura de História Social e Teoria Política, principalmente Teoria Política. E aí alguém pode perguntar, então afinal, o que foi que aconteceu na Rússia? Por que o povo ainda acha que a Rússia é comunista? Na verdade, o que houve na Rússia foi uma tentativa de implantar um regime socialista. Mas o líder da época, Joseph Stalin, acabou abortando esse processo e distorcendo a teoria. Não conseguiu realizar na prática o que de fato estava escrito. A teoria de Karl Marx, a teoria marxista, ainda não se tornou real em nenhum país. Mesmo assim, alguns países como a Coreia do Norte, Cuba e China se dizem comunistas. Voltando ao nosso ponto inicial. Hoje eu estive lendo uma matéria que me chamou muito a atenção. A China aumentou seu orçamento em armas nucleares. Em armas nucleares e em todo o seu arsenal militar. Por que será que a China está fazendo isso? A Rússia, por sua vez, tem demonstrado o seu poder de fogo. Ou seja, o governo russo
tem demonstrado para o mundo a modernização do seu arsenal militar, ou melhor, do seu arsenal nuclear. Enquanto isso, pode parecer inacreditável. O governo da Coreia do Norte demonstra vontade política, vontade de dialogar com os Estados Unidos. Em outras palavras, tudo leva a crer que a Coreia do Norte deseja a diplomacia. Eis aí a palavra que nos interessa: diplomacia. Diplomacia é diálogo. Diálogo para tentar resolver o impasse político e militar entre Coreia do Norte e o governo americano. Agora só resta saber se o governo americano vai aceitar o diálogo. Minha interpretação: como eu disse antes, estamos vendo, testemunhando uma nova Guerra Fria. Uma Guerra Fria que pode nos levar a uma tragédia global. Em outros vídeos eu já tinha colocado o meu ponto de vista. O governo americano é campeão em desobedecer às resoluções da ONU. Não existe dúvida. A história é testemunha. O governo americano sempre procura a guerra. Quem não lembra da Guerra do Vietnã? Milhares de jovens americanos morreram naquele conflito. E a maior potência do mundo saiu humilhada da guerra contra o Vietnã. E mais perto de nós, a história é testemunha. Aconteceu há pouco tempo. A invasão do Iraque e do Afeganistão. Argumento do governo americano e dos seus militares. Argumento para invadir o Iraque. O líder Saddam Hussein tem armas químicas. Armas proibidas pelo Conselho de Segurança. Resultado: invadiram o Iraque e não encontraram nenhuma arma química. Mas é claro, aqueles que invadiram o Iraque mataram seu líder e ficaram com o petróleo. O petróleo iraquiano. Eis aí a palavra mágica, o produto mágico que vale ouro. Petróleo. O ouro negro do Oriente Médio. Em nome da democracia e da paz, os invasores fazem guerra e bebem, devoram o petróleo. Os invasores bebem o petróleo e devoram as riquezas naturais. Em nome da democracia, eles matam os inocentes. E enquanto isso, a indústria de armamento agradece. Para cada pessoa morta, mais armas, mais munição são vendidas. Todo o país deve ser respeitado em sua soberania. Às vezes eu penso que o governo americano esquece disso. Mas é claro que eles sabem. Para esses gananciosos no poder, para esses imbecis que adoram a guerra, não existe solidariedade. Não existe amor ao próximo e muito menos amor pela democracia e pela paz. O que existe para essas bestas no poder é apenas os seus interesses. Interesse na dominação. Interesse em conquistar territórios e dominar outros povos. Perguntas: por que os militares americanos têm uma base lá na Coreia do Sul, bem próximo da Coreia do Norte, da China e da Rússia? Por que os militares americanos, com ordens da Casa Branca, estão instalando um sistema antimíssil lá na Polônia, bem próximo da fronteira com a Rússia? Tudo isso parece uma certa provocação. Parece, é uma provocação. Porque o governo americano quer destruir a Síria. Destruir a Síria, mesmo que para isso tenha que matar civis e crianças inocentes. Porque o Departamento de Inteligência americano tem alimentado grupos terroristas com armas e dólares para derrubar o governo da Síria. Porque o governo americano não respeita a soberania de outros países. Repito, que cada país possa resolver os seus próprios problemas. Os seus problemas internos, políticos, econômicos. Não importa se determinado país tem um líder ditador ou um chefe democrático. Não importa. É o povo desses países ou daquele país que deve resolver o seu problema. Que deve lutar por sua liberdade. Uma luta sem interferência estrangeira. Pode levar décadas? Pode. Mas soberania é isso. Hoje, a história das guerras está sendo revisada. O mundo já não é a Disneylândia. Não é o Washington, Las Vegas ou Miami. O mundo é de todos que desejam a paz. Do povo da Síria que não quer mais ver seus filhos sendo mortos pela guerra. Que não quer ver a matança dos inocentes. O mundo é de todos que desejam a diplomacia. Que esses imbecis que estão no poder possam acalmar esse desejo, essa ganância por riqueza e domínio. Se a paz é um sonho impossível, a guerra é um pesadelo possível. Como eu sempre digo, que cada um de nós possa refletir sobre o que está acontecendo no mundo. E refletir sobre o que está acontecendo no mundo não significa esquecer os problemas do Brasil. E olha que temos muitos problemas. O Brasil da corrupção e da violência. Que a gente possa expor a nossa indignação, a nossa raiva contra os assassinos da humanidade, contra os assassinos do futuro. Refletir sobre tudo isso desperta ou desenvolve a nossa consciência crítica e política. Modifica a nossa forma de ver o mundo. E que a gente, eu, você, possamos juntos olhar para
para o presente e para o futuro. Um futuro que pode não acontecer. De qualquer forma, estaremos juntos nessa caminhada. E mais uma vez eu reforço aqui o meu convite. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, vem, se inscreve, vem participar da comunidade, coloca os teus comentários, coloca as tuas reflexões. Com certeza você vai ajudar esse canal a permanecer no ar, ok? Beijão e até o próximo vídeo.